Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Glória a Deus. Bom dia, amados irmãos, na abençoada paz do Senhor. Vamos pensar na lição de número 4. A lição de número 4 fala sobre um assunto, eu diria até que é inédito na escola bíblica dominical. Eu não lembro que a gente tenha falado sobre ídolos na família. Pelo menos eu já falamos sobre ídolos, já falamos, mas não na família especificamente. E essa lição vai trabalhar duas situações emblemáticas, pouco conhecida talvez, que é os ídolos na casa de Abraão e seus descendentes, e os ídolos na casa de um efraimita. Olha ali um varão, padre anchietano, onde no adolo, uma simplicidade, muito bem. E nós temos, irmãos, esses dois casos muito emblemáticos para a gente analisar nessa lição abençoada. Então vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário, que está na primeira epístola de João, no último capítulo, que é o capítulo 5, no último versículo, que é o versículo 21. Então, na verdade, ele vai fechar a epístola dele fazendo esse alerta. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então ele fecha a sua primeira epístola no último capítulo, que é o 5, no último versículo, que é o 21. Então esse é o nosso textuário. E a verdade prática, ela diz assim: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Por isso que o pastor Nestor, quando iniciou, ele falou o cuidado que a gente tem que ter com alguma coisa que de repente está priorizando no lugar de Deus. Aí é uma outra perspectiva da idolatria. Porque às vezes a gente pensa que ídolo é aquela imagem onde a pessoa se dobra, Então aquela é o ídolo. Mas existem coisas que a idolatria vai além disso, E a verdade prática, ela dá essa ideia resumida. A adoração a ídolos implica no quê? Em uma prioridade de qualquer outra coisa que não seja o Deus verdadeiro. Então nós temos que estar atentos para não cometermos esses equívocos, esses erros. E nesse caso, um erro gravíssimo, não é? Bom, a leitura bíblica de classe, então, ela vai falar sobre dois episódios, duas histórias. Uma que está no livro do Gênesis e outra que está no livro dos Juízes. Mas ambas vai mostrar ídolos familiares. A primeira está no capítulo 31, entre os versículos 17, 19, 33 e 35. O bom é que você lesse todo o capítulo 31. E depois a outra está no capítulo 17 do livro dos Juízes. Do versículo 1, 3 a 5. Mas seria bom você ler todo o capítulo 17. Então eu convido os amados irmãos para reverentemente se colocar de pé, os irmãos que estão aqui presenciais, e você que está aí na sua casa, você pode nos acompanhar também. Faça uma leitura comigo, alta. Essa versão da Bíblia que nós vamos ler é a versão autorizada pela Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela sugestiona duas versões oficiais para os seus cultos, para as suas liturgias, que é a Almeida Revista e Corrigida ou a Nova Almeida Atualizada. Somente essas duas. E as outras versões, tem algum problema a ler? Não, pode usar como estudo. Mas nos cultos, nas leituras, quando você for chamado para dar um testemunho, leia as versões que mais de 70% da igreja acompanha. Senão você começa a ler, por exemplo, aquela tradução na linguagem de hoje, você vai ficar lendo sozinho, que ninguém consegue acompanhar você, tá? Então, por isso que é importante a gente sempre... Isso é uma escola, irmão, por isso que eu estou dando essa orientação. O dia que você for dar um testemunho, traz a Almeida Revista Corrigida, porque aí você vai ler a versão sugestionada pela Assembleia de Deus. Mas é a melhor versão da face da terra? Não estou discutindo se é a melhor ou se é a pior. É a que a gente mais usa na nossa igreja. Tá bom, irmãos? Muito bem. Então, Gênesis capítulo 31, versículos 17 até o 19. Inicia assim: Então
se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Gênesis 31, 33 a 35. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Agora, Juízes, capítulo 17, versículos 1, 3 a 5. E havia um homem na montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora a tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 moedas de prata e deu a Ourives, a qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha esse homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um dos seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Amém, irmãos? Então vamos orar. Pai Santo, Deus eterno, com ações de graças, no nome soberano do teu único Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estarmos aqui uma vez mais, no primeiro dia da semana, para estudarmos a tua santa, bendita, gloriosa, poderosa palavra. Senhor, nos instrua, nos orienta, nos abençoe nessa manhã. Assim nós te pedimos com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus amados irmãos. Nós lemos então duas histórias bíblicas sobre duas situações que envolvem a idolatria. Ambas envolvem a idolatria. O nosso textuário vai falar sobre isso. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então vamos pensar um pouquinho sobre esse nosso textuário, que está no capítulo 5 da primeira carta. João escreveu 3 cartas pastorais universais, e a primeira, no último capítulo, que é o 5, no último versículo, ele faz essa exortação. Parece que a gente sente na fala de João uma certa urgência exortativa, né? Mas ao mesmo tempo uma ternura compreensível. Afinal de contas, João é um ancião, é um pai da igreja, é um homem venerado no sentido de respeitável, porque ele é uma das colunas da igreja, bastante idoso, bastante experiente, e ele então tem autoridade moral, espiritual, para orientar e exortar a igreja. E ele olha a igreja como uma família, como se fossem os seus filhos, e é por isso mesmo que ele fala eternamente, filhinhos,
Então é uma expressão de carinho por um filho amado, um filho querido. Essa expressão é típica de o quê? De uma pessoa mais idosa. Até na nossa igreja é normal, a pessoa chama a gente de filho, né? Meu filho, porque ele se sente com uma autoridade paternal. Então o apóstolo João tem esse forte afeto pela igreja, pelos irmãos, que são os seus filhos espirituais. E ele então vai olhar para ele como se fossem criancinhas na fé que precisam dessa exortação. Bom, uma coisa importante nós sabermos é que seria estranho se João estivesse falando isso para uma igreja totalmente judaica. Seria estranho. E obviamente que eu percebo que ele está falando para uma igreja de maioria gentílica. É o mais plausível. Por quê? Porque o povo de Israel, na época de Jesus, que é a época de João, por mais que eles tinham aquelas cerimônias frias, gélidas, aquelas cerimônias sem vida, calcados em uma lei morta, por mais que eles eram cerimonialistas, eles não eram idólatras. Você vê que Jesus repreende os fariseus, o Senhor Jesus repreende os saduceus, repreende muitas vezes o povo judeu, em muitas ocasiões, devido à hipocrisia, ao formalismo, à falta de misericórdia, muitas repreensões, menos idolatria. Pode observar que Jesus nunca chegou aos seus idólatras, isso não. Por quê? Porque esse povo judeu tinha sido curado da idolatria. Quando foi isso? Quando eles foram levados para o cativeiro. Se você ler o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Juízes, Josué, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, até ali, irmão, você só vê idolatria. É impressionante, irmão. Vira e mexe, esse povo quer fazer uma imaginha para adorar a Deus, porque essa era a cultura do mundo antigo. A cultura do mundo antigo, as pessoas eram portadores dos seus deuses. Tem um filme chamado O Gladiador, um filme muito bonito, muito bem feito, mostra o gladiador com seus deuses ancestrais. Para onde ele vai, ele leva os deuses dele. Até no final do filme, o amigo dele está enterrando os deuses ancestrais deles, porque as pessoas carregam os seus deuses. Elas zelam, elas cuidam, é um talismã. Lembra que o pastor que falou da correntinha, né? Quer dizer, é o ídolo protetor daquela família. Eles protegem. Então, uma imagem para a antiguidade tem muito significado. Não é simplesmente uma imagem, não é isso. Tem significado de talismã protetor, tem significado da presença dos ancestrais na casa, tem significado de herança, símbolo de uma herança. Então tem muito significado. Então não dá simplesmente para a gente chegar aqui e não entender o contexto daquilo. É grave o assunto, não é simplesmente quebrar a imagem, não se reside a isso. Eles crescem desde pequeno como aquele artefato, aquele elemento é o símbolo da sua proteção. Eles são criados assim. É por isso que eles têm essa referência àquilo. E é por isso que eu tenho que lidar isso com sabedoria, com graça de Deus. Eu não posso dar uma voadora na imagem, irmão, porque eles veem aquilo como algo muito precioso. Isso é idolatria. E eu preciso ensinar com sabedoria para ganhar essa pessoa que é escravo desse sistema cultural, religioso e espiritual também, óbvio. Pessoa completamente dominada por aquilo. E esse povo da antiguidade era assim, até que Deus levou-os para o cativeiro. Não adianta, irmão, era idólatra, Deus falava e misturava. Aí ficaram ainda o pior. Se você pegar a partir do rei Jeroboão, com a morte do rei Salomão, filho dele, Roboão, assume o reinado da casa de Davi, que fica apenas com 2 tribos, Judá e Benjamim, e o resto segue, as outras 10 tribos seguem a Jeroboão, que virou o primeiro rei do reino do norte, o reino de Israel, chamado Jeroboão I. Ele, embora Deus tinha falado para ele, se ele fosse fiel, Deus ia abençoá-lo, ele começou a observar que politicamente não era um bom negócio seguir a Deus.
porque ele via que chegava nas festas, as tribos do norte de Israel subiam para Jerusalém para adorar a Deus, porque lá estava o templo que Salomão tinha construído. E aí o Jeroboão pensou bem e falou: se a gente deixar esse povo caindo lá para Jerusalém, daqui a pouco eles vão voltar tudo ser fiel à casa de Davi. Quer dizer, ele não creu na palavra de Deus. Deus falou para ele que Deus ia cuidar dele, mas ele não creu. Então o que ele fez? Falou: quer saber uma coisa? Eu vou resolver esse problema de outra maneira. Ele construiu 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan e outro em Betel, e falou: ó Israel, vocês não precisam mais ir lá adorar a Deus lá em Jerusalém. Esses são os Deus, esse é o Jeová. É isso que ele fala ali, irmão. Esse bezerro de ouro aqui é o Jeová, que te tirou da terra do Egito. Olha só o que ele está fazendo: sincretismo religioso. Ele está pegando a idolatria condenada por Deus e dizendo que Deus é igual uma pessoa que uma vez falou para mim que Jesus era um Deus inferior, era um Deus com D minúsculo. Aí eu olhei para ela e falei assim: mas então Jesus é com D minúsculo? Então Jesus não é um Deus verdadeiro? Não. Tá. Então qual é o seu pensamento? Não, Jeová é o Deus verdadeiro. Jesus é um Deus, mas não é igual. Falei: nossa, mas então você tem 2 divindades? Uma verdadeira e uma falsa? Veja bem. Não tem veja bem, irmão. Ou Jesus é Deus igual ao Pai, ou é uma falsa divindade. Então tá. Então você crê em um Deus chamado Jeová e um Jesus que é uma falsa divindade, com D minúsculo. É isso aí. Tá, então você crê em 2 divindades? Bom, então você é politeísta. Então nem monoteísta é mais, irmão. Olha que situação que a pessoa fica. Porque crer é também pensar. Dependendo como você expõe sua crença, eu consigo identificar qual é o seu problema. Por que nós temos orientado a igreja a tomar cuidado com o unicismo? Mas não tem nada demais. Não tem, mas as pessoas unicistas, como elas têm uma estratégia, ou pela literatura, ou pela musicalidade, porque são bons nisso, músicas lindas, os unicistas têm músicas lindas, tem material didático, pedagógico lindo, porque não é só a música que eles trabalham, mas isso é uma estratégia deles. Joga música bonita para você ouvir, joga literatura para você aprender, aí o líder dele aparece com as músicas para ensinar a doutrina dele. Como você já ouviu aquelas músicas, já leu a literatura, está com o coração aberto. Aí ele fala para você que você foi enganado, que Trindade é uma antiga ilusão de Satanás para dominar as pessoas, e que você tem que ser batizado de novo no nome de Jesus só. E a pessoa, coitada, com aquela música na cabeça, com aquela literatura, vai para uma seita dessa, se batiza, não perde a salvação. Por que perde a salvação? Porque não tem jeito de ser salvo se não crer na Trindade, irmão. Não tem jeito. Por quê? Porque o Pai amou você e fez um plano. Quem executou o plano? O Filho. E quem convence você dessa verdade? O Espírito Santo. Então você tem que crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não tem jeito. Está vendo onde está o problema? Onde implica? Por isso que às vezes a gente fala, os irmãos não conseguem entender. Mas precisa tomar cuidado com o que vem atrás disso. Mas qual é o problema batizar em nome de Jesus? Aparentemente não é o problema a fórmula. O problema é que ele não acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Por isso que batiza só em nome de Jesus. Olha aí, está vendo? Então sempre tem uma coisinha por trás daquela armadilha que é apresentada. E nós temos que estar atentos para isso. O que o Jeroboão fez? Apresentou os 2 bezerros e falou: o Jeová, é a mesma coisa, você não precisa subir lá agora. Cuidado quando essas pessoas vêm dizendo que tudo é a mesma coisa, irmão. Essa é a intenção de Satanás: confundir, implicar situações onde as pessoas ficam completamente vulneráveis, para depois acolher uma outra heresia. Com essa ideia de achar que aqueles bezerros de ouro era o Jeová da Bíblia, era o Deus da Bíblia, Yahvé, sabe o que aconteceu? Esse povo acostumou a fazer ídolos, e começaram a fazer ídolos. Eu quero que você leia aí na sua Bíblia, comigo, 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 30, versículos 15 a 16, olha só o que diz, segundo livro de Crônicas, capítulo 30, versículos 15 a 16, e o Senhor Deus de seus pais lhes enviou sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando, enviando-nos, porque os compadeceu do seu povo e da sua habitação,
Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Não teve mais solução. Não tinha mais solução. Por isso que veio o cativeiro. Aí Deus deu uma aula pedagógica incrível para esse povo. Ah, vocês querem adorar ídolos. Então o problema de vocês é a imagem de escultura. Então vocês querem adorar santinhos, ídolos, heróis. Pronto. Então agora vocês vão na capital da idolatria. Vocês querem adorar ídolo? Eu vou mandar vocês para a Babilônia. Cada esquina tinha uma divindade. E entra o povo judeu cativo. Imagina só a hora que eles viram aquilo. Era ídolo, irmão, que não acabava mais. Imagem de boi, imagem de sol, imagem de touro. E tanta imagem, tanta idolatria. E quando eles viram aquilo, eles se converteram. Olha que interessante. Quando chegaram, vocês querem adorar ídolo? Vão lá adorar a imagem. Vão lá beijar a imagem. Vai, vocês querem? Vão. A hora que chegaram lá, entenderam o absurdo e se converteram. Já começa com Daniel, a primeira turma que foi para lá. Olha só que Daniel propôs no coração: não se contaminar com os manjares do rei. Né? Eles nem ligavam, estava em Israel, nem ligava pela comida, comia qualquer coisa, não estava nem aí com o cacherute, que é a comida pura. Quando chegou na Babilônia, não vou contaminar com... Quer dizer, começaram a observar a lei. Quer dizer, é mais ou menos guardando as devidas proporções. Aquele crente que é nascido na igreja, foi criado na escolinha dominical, recebeu toda a orientação, é uma bênção. Aí fica adulto, quer conhecer o mundo, vai para o mundo, se arrebenta no mundo e volta crentinho da Silva. Foi o mesmo caso que aconteceu com o povo judeu. Foi para a idolatria e voltou curado. Foram tão curados da idolatria, eles passaram a ter tanta ojeriza do culto idolátrico, de imagem, essas coisas, mas tão curados, que no livro de Esther tem uma narração que me chama a atenção, que é o Mardoqueu, o tio da Esther. O Mardoqueu, ele não consegue homenagear um político, que é o Hamã. Ali não é idolatria, irmão, é um político. Ele não consegue homenagear um político. Aí o Hamã passa todo mundo, né? Faz que nem o japonesinho lá faz, né? Baixa a cabecinha em homenagem ao Hamã, porque ele é o primeiro-ministro, ele é o vizir, depois do Shah, que é o imperador, né? Depois do grande imperador do Império Medo-Persa, vem o vizir, que é o primeiro-ministro, que é o Hamã. Aonde o Hamã passa, o primeiro-ministro, todo mundo tem que abaixar, saudar o primeiro-ministro. O Mardoqueu não consegue. Por quê? Porque foi curado da idolatria de tal maneira, que agora até fazer uma homenaginha para um político é idolatria na cabeça do Mardoqueu. E sofre por causa disso, inclusive. Mas ele não faz a homenagem para o Hamã. Pode ler lá no livro de Esther, irmão. Isso mostra o que? A cura contra a idolatria. Foi tão forte a cura, que eles não adoram, mas nem homenaginha não aceitam. O negócio foi, aí radicalizou do outro lado, né? Então, você pode pegar o Novo Testamento, Jesus vai chamar a atenção, vai exortar. O Senhor Jesus exorta aqueles fariseus, aqueles saduceus, tudo uma hipocrisia, tanta coisa, mas não idolatria. Idolatria não. Nunca Jesus fala, vocês são idólatras. Não. Chama de sepulcros calhados, hipócrita, tanta coisa, mas idólatra não. Porque eles foram curados no cativeiro. O povo judeu foi curado da idolatria. Então, como que agora João está escrevendo? Filhinhos, sejam libertos dos ídolos. Bom, então eu tenho que compreender duas perspectivas. Primeiro, que essa carta de fato está indo para o Império Romano, né? Para todos os irmãos do Império Romano, as comunidades que vivem no mundo idólatra, porque 90% do Império Romano, ou até mais, eram idólatras. Adoravam Deus, tinham seus deusinhos, seus santinhos, os seus heróis. E ele então vai exortar a igreja que vive no meio desse povo idólatra a se guardar disso. E na outra perspectiva, agora para uma linguagem mais moderna, qualquer outra coisa que ocupa o lugar de Deus é a idolatria também. Então nós temos duas perspectivas aqui nesse texto importante. Mas o povo de Israel, então, desde a saída, eles foram então curados. E nesse caso, João inicia dizendo, guardai-vos dos ídolos.
É uma declaração que serve para mostrar, por uma última vez, que o Evangelho tem seu imperativo moral. Você tem que ter uma relação com Deus que é espírito. Você não pode se apegar em coisas materiais, em coisas efêmeras, né? O salmista diz que a imagem tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpam. Irmão, é só mesmo uma cegueira espiritual para conseguir fazer a pessoa adorar uma imagem. Mas é a pessoa que nunca lê a palavra de Deus para ser liberta mesmo. E não adianta vir com essa história: ah, mas Deus mandou fazer a imagem, Deus mandou fazer o querubim. Mandou, mas tem algum judeu que adorava querubim? Você já viu isso na Bíblia? Os judeus lá, querubim cheio de graça, rogai por... Já viram isso? Não tem, irmão, porque aquelas imagens simbolizavam a presença de Deus. A arca de Deus, onde tinha a imagem, ela ficava isolada, ficava no local chamado Santo, o mais santo dos santos, ou Santo dos santos, o mais sagrado dos sagrados, um departamento que o sumo sacerdote entrava no único dia ao ano, o dia da expiação, ou o dia do Yom Kippur. Só ele que via aquilo. Quer dizer, e quando havia algum momento que a arca saía, ou seja, para uma situação, se alguém tocasse na arca, querendo beijar a arca, era torrado. Tem essa ainda, porque tem gente que faz uma arca, até essas igrejas, irmão, não tem juízo. Esse povo faz uma arca, põe em cima do carro de bombeiro, sai buzinando, o povo tudo tocando na arca, põe no pedido de oração dentro da arca. A arca não podia ser tocada, irmão. Quer dizer, nem isso, eles não leem a história, não conhecem o contexto que a arca foi. A arca é um objeto isolado, ninguém via a arca, não tinha acesso ninguém na arca. E hoje se faz arca como se fosse, a não ser se você tiver a arca apenas como professor, você vai dar aula, né? E se apresenta lá. Ou você tem como uma lembrancinha, né? Que você vai um souvenir, tá bom, ninguém. Mas o que essas igrejas estão fazendo? Vamos ficar de pé agora para receber a arca de Deus. Aí todo mundo fica de pé, entra 4 pessoas, como se fosse sacerdote, que não entendeu nada, irmão, de Bíblia. É uma meninice, é um teatro religioso. Eu vou repetir, é um teatro religioso. Não tem o menor sentido aquilo, nenhuma igreja cristã. Você não vê, imagina a pessoa, Paulo, vamos ficar de pé, congregação, para receber a arca. Não existe. E olha que tinha a arca na época de Paulo, hein? Tá? Porque a arca foi... Não tinha, já não tinha mais. Tinha o templo, a arca não tinha. A arca foi destruída na época dos babilônicos, né? Então não tinha nem arca na época de Paulo. Não havia essa... Tinha o Santo dos Santos, mas não a arca. A arca tinha sido destruída. Então, irmão, parece que quando João está recomendando aos filhinhos para não se envolver em idolatria, parece que é uma idolatria literal do politeísmo, do paganismo do mundo. Porque tinha irmão que tinha essa fraqueza. Você percebe Paulo também falando disso lá na carta aos Coríntios. Irmãos que participavam da ceia do Senhor, mas também tinha alguma festinha profana, ele estava lá também. Então parece que tem um problema dessa mistura com o mundo pagão. Mas também aí nós temos um problema. O primeiro e o segundo século do cristianismo foi um período em que um grupo, um pensamento, uma ideologia, uma filosofia tentou também misturar com o cristianismo, que se chamava gnosticismo, gnose, conhecimento. E na região onde essa carta foi escrita, você tem pelo menos 4 gnosticismos, ou talvez o mais fecundo gnosticismo venha do Egito, porque o Egito sempre teve uma religião de mistério, uma religião de iniciações, isso é uma coisa bem egípcia. Então você tem o gnosticismo egípcio, você tem o gnosticismo da Síria, o Ciro, tudo pagão. O gnosticismo pôntico da Ásia Menor, onde está onde João está falando com a igreja de Éfeso, por exemplo, né? E nós temos o gnosticismo judaico, que era uma coisa muito complicada, porque são filosofias gregas que não vão admitir a encarnação do verbo. Eles admitem Jesus, uma pessoa importante, um íon, né? Mas não admite a encarnação,
Porque na cabeça do gnóstico, Deus é santo, puro, verdadeiro e jamais, em hipótese alguma, a pureza se encarnaria, porque a carne para eles é má. Então, e aí você vê tanto Paulo como João dizendo que quem não admite a encarnação do verbo é o espírito do anticristo. Ele fala claramente isso. É sim um ataque, uma resposta ao mundo gnóstico. Então o que mais atacou a igreja nos primeiros séculos foi o gnosticismo. Havia pastores gnósticos naquele momento. É uma coisa absurda, mas tinha líderes cristãos gnósticos. Tem um deles, irmãos, tão atrevido, mas tão atrevido, que na terceira carta que João escreve, João faz uma reclamação aqui, olha, na terceira epístola do apóstolo João, o versículo de número 9. Olha só o que João escreve aqui, ó. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles a primazia, não nos recebe. Ele era tão atrevido que ele não aceitava a autoridade do apóstolo João. Gnóstico, mestres falsos mestres gnósticos, que pegava os elementos do cristianismo e misturava com a sua antiga religiosidade filosófica pagã, chamada gnóstico. Então, quando ele está falando guardáveis dos ídolos, ele pode estar dando um recado sim para os falsos mestres gnósticos. Na verdade, ele está sintetizando, toda a sua primeira epístola. Qualquer coisa que o homem dê mais atenção em prejuízo às realidades espirituais, não deixa de ser um ídolo, não deixa de ser uma espécie de idolatria. Apesar de que a idolatria literal era algo generalizado naquela região por onde ia a epístola. Por onde essa epístola foi destinada, para as igrejas da Ásia, a idolatria era explícita. Para os irmãos terem uma base, se você ler uma obra chamada Didaquê, que é o primeiro curso de evangelismo, vamos dizer assim, lá está escrito que os cristãos devem fazer jejum na quarta-feira, porque quarta-feira era o dia de uma divindade romana chamada Mercúrio, que era o deus do saque, o deus da destruição. Então ele pedia para os irmãos estarem em jejum esse dia, para contrapor as forças espirituais. Imagina, mais de 90% da população crê nesses demônios. Então a igreja tem que estar em constante jejum e oração. E também que jejuasse na sexta-feira, porque era o dia da deusa Afrodite, de Vênus, da sexualidade, da sagrada prostituição. Então ela ensinava a igreja que devia ficar em jejum na sexta-feira. Mas olha o motivo: para combater os demônios. Está vendo o cuidado que a igreja teve para que esses irmãos não se envolvessem com o culto, seja de Mercúrio na quarta-feira ou de Vênus, Afrodite na sexta. Então olha o cuidado que a igreja tomou para que os irmãos do primeiro século resistissem à imoralidade presente no paganismo. É a mesma ideia: guardai-vos dos ídolos, porque são expressões da antiguidade. Esse pequeno versículo, então, claro que envolve a idolatria literal, literalmente, guardai-vos dos ídolos, mas também existe essa questão da idolatria espiritual nesse sentido, em que quase todos os homens têm alguma culpabilidade, porque quando você coloca alguma outra coisa fora de Deus, você está sujeito a essa situação adversa. Então o mundo greco-romano, que é o mundo da época do apóstolo João, tinha muito ídolos. Quase toda igreja tinha o seu padroeiro. Essa ideia de padroeiro é do paganismo, irmão. Isso aí é presente. Toda vila, no Egito, toda cidade tinha o seu Deus protetor, o padroeiro da cidade, o Deus padroeiro. O catolicismo tentou cristianizar o paganismo. E como que ele fez? Tirou o Deus pagão e pôs o Deus cristão. É mais ou menos isso. Aí deu no que deu, né? Essa confusão aí. Porque ainda hoje, o catolicismo tem uma espécie de adoração piramidal. É uma pirâmide, o culto católico. Por quê?
Porque eles dizem o seguinte: não, nós não somos idólatras, porque a latria, que é a adoração, só pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Está lá na cabeça da pirâmide. Aí vem um segundo grau de devoção, chamado hiperdulia, que é uma... Não é idolatria. Então, aliás, não é latria. Latria é só para o Pai, para o Filho e do Espírito Santo. Aí tem a hiperdulia, que é uma devoção para a Virgem Maria. E a base da pirâmide vem a dulia, que é a devoção piedosa aos santos, aos mártires, aos anjos. Então a base da pirâmide estão os mártires, os santos, os padroeiros, os anjos. Isso no catolicismo é chamado de dulia. É uma devoção piedosa. O segundo grau da pirâmide é a Virgem Maria. A Santíssima Virgem Maria recebe a hiperdulia. Quer dizer, não é, então o que é hiperdulia? É igual hipermercado, é uma coisa maior. Então a dulia, tá difícil de entender, eu vou tentar explicar. Dulia seria um tipo assim: aleluia. Dulia. Hiperdulia, aleluia, sabe? É hiper, é uma coisa maior. E a latria, sai marchando, glória. Seria isso. Agora você acha mesmo que o católico consegue fazer isso? Vocês acham mesmo que consegue? Mas essa é a pirâmide, a igreja católica crê nisso. Não estou inventando nada, irmão. Dulia, latria, hiperdulia e dulia. Aí entra o católico na igreja, reverentemente, vê a imagem do São Benedito. É dulia, hein? Não pode fazer o que ele faz, esse negócio de abaixar, beijar a imagem, não pode. Ele teria que só dar uma olhadinha e pedir uma bencinha e ficar por isso mesmo. Aí ele vê a imagem da Virgem Maria, aí já pode dar uma... né? Porque é a hiperdulia. E a hora que ele vê a cruz, o crucifixo, aí ele devia sair beijando, glorificando, porque aí... Mas a gente sabe que não é isso que acontece, irmão. Olha quando chega a imagem de Maria numa cidade, e solta rojão, e faz tanta coisa. Se aquilo lá for hiperdulia, então eu imagino quando se fosse a imagem de Jesus Cristo, então, meu Deus do céu, ia ser um terremoto. E não é isso que acontece. Então, não dá para dizer que esse modelo, primeiro que não é um modelo bíblico. Na verdade, é um modelo para manter o status quo, né, da igreja, a situação sem mexer, um modelo perigoso, porque isso gera idolatria sim. As pessoas não conseguem ver esses graus de homenagem, elas passam a beijar a imagem, a ter a imagem como um talismã sim. Tanto é que a igreja do Oriente, a igreja ortodoxa, resolveu tirar as imagens, pegar apenas os ícones, que são pinturas em alto relevo, e suspender na igreja. Exatamente para o povo não ficar passando a mão, ficar beijando, porque, claro, dá uma impressão de idolatria. O que a igreja ortodoxa fez? Suspendeu as imagens. Então você entra na igreja ortodoxa, as imagens estão fora do alcance do fiel. Exatamente para ele não ter a tentação de dar um beijinho na imagem. Mas isso não aconteceu com o catolicismo latino, romano. Isso é só no mundo grego. Então eles têm os seus ícones. Mas há uma diferenciação. Mas no fundo, não é ainda o modelo bíblico, porque a Bíblia diz que Deus é espírito, e quem o adora deve adorá-lo em espírito e em verdade. Outra explicação para as imagens que se dá, é que as imagens foram feitas com um modelo pedagógico. Ou seja, como a maioria do povo era analfabeto, não eram alfabetizados, então você faz a imagem para ensiná-los, alfabetizá-los na perspectiva bíblica. Mas aí nós temos dois problemas. Por que não seguiu o povo judeu? O povo judeu não precisou fazer imagem para alfabetizar ninguém. O povo judeu resolveu alfabetizar as pessoas. É o que o mundo protestante fez. Lutero trabalhou com essa ideia. Lutero é o pai do ensino público gratuito. Ele achava que todas as vilas cristãs protestantes deveriam ter a sua escola gratuita de ensino. Aliás, a maior parte dos pedagogos trabalham com a chamada didática magna, que é Comênus. Comênus foi um pastor protestante, luterano, que é a base hoje do ensino, a didática magna. De maneira, meu irmão, que dizer que vai fazer a imagem para alfabetizar, por que não alfabetizou em vez de fazer a imagem? Mas vamos dizer
que realmente foi interessante fazer a imagem para alfabetizar as massas não alfabetizadas. Mas hoje quase todo mundo é alfabetizado e as imagens continuam sendo adoradas a mesma coisa. Está vendo? Então qual vai ser o momento de tirar as imagens? Porque o povo já está alfabetizado. Ninguém mais precisa de imagem para se alfabetizar. Hoje ninguém mais precisa. Então são desculpas esfarrapadas para manter a estrutura que a Bíblia condena como sendo idolatria. Em várias passagens. E quer saber a ironia da história? Os livros apócrifos, na versão católica, que bebeu da Septuaginta, é onde estão as maiores condenações contra a idolatria. Incrivelmente. Se você ler livros apócrifos, eles condenam terrivelmente a idolatria. Nos livros apócrifos. Parece uma ironia, né? Nós nem aceitamos os livros apócrifos, porque eles é de segunda mão, segunda inspiração, então a gente não aceita. Mas nos livros aceitos pelo próprio catolicismo, condena as suas práticas. É que a igreja não deixa você ler a Bíblia livremente, como na nossa expressão. Aqui você lê a Bíblia livremente. Lá você tem que ler a Bíblia de acordo com a tradição da denominação. Ou em outras palavras, você só pode ler a Bíblia com lentes católicas. Isso outros grupos religiosos fazem assim. O mormonismo se lê a Bíblia com o livro do Mórmon. Testemunhas de Jeová se lê a Bíblia com os ensinos do corpo governante das Testemunhas de Jeová, começando por Lúcio, depois pelo juiz, que se dizia juiz, né, o Frank Rutherford, depois pelo Nathan Knorr, são os pais das Testemunhas de Jeová. Então são grupos religiosos que você só pode ler a Bíblia de acordo com o entendimento dos seus fundadores. No caso do catolicismo, é com a tradição do lado. Então você não lê a Bíblia diretamente, como nós temos o privilégio e a bênção. Nós não precisamos de apêndice, de acessórios, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, poderosa para transformar as nossas vidas. A Sociedade Bíblica do Brasil acredita tanto na Bíblia, que ela lança os versículos sem comentário. Você pega lá o folhetinho, Salmo 23, você pega o folhetinho, João 14, e milhares de pessoas têm nascido de novo, só com a leitura da Bíblia Sagrada, graças a Deus. Então, o mundo greco-romano, da época de João, era um mundo pagão, cheio de paganismo. No entanto, seu paralelo moderno seria então o paganismo dos nossos dias, que são as filosofias, que é uma coisa que entrou na igreja, ideologia política. Tem irmão que deixava de vir no culto para ir acampar em frente de exército, irmão. Nunca veio no culto de oração, nunca veio num culto de ensinamento, mas estava com a banca dele em frente de uma ideologia política. Idolatria. Aliás, chamava até o presidente de mito. Não, irmão, eu gosto também do presidente, mas chamar de mito? Onde você está com o juízo, irmão? É uma espécie de idolatria moderna. Precisa saber, você tem limites às coisas, irmão. Então a ideologia política pode virar idolatria. Tem estados que acham que é Deus, que faz as pessoas... o estado coreano do norte, por exemplo, comunista, aquilo é idolatria, irmão. Se idolatra o líder deles. Então existem idolatrias em todas as perspectivas hoje. E nós precisamos tomar cuidado, nós temos que nos guardar dos ídolos. Tudo aquilo que entra mais forte do que a sua fé, do que a palavra de Deus, é idolatria. Então nós temos que ter discernimento espiritual, porque tem ainda coisas equivocadas que tentam então tirar a sua lealdade ao Senhor Jesus, e não pode. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador. Agora a pessoa, irmão, mata outro por causa de política, acaba com a moral do outro por causa de ideologia. Que isso? Bom, o mundo não tem problema, é duro crente, né? Crente que agir assim não dá, né? O mundo jaz no maligno, mas crente não pode ser assim não, irmão, falar mal dos outros por causa de política, atacar os outros. Quer dizer, você nega o evangelho por causa de uma postura ideológica, efêmera, passageira. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Que o amor de Deus seja derramado, e jamais vamos nos contaminar com as ideologias do mundo, seja qualquer ideologia, seja filosófica, seja política, seja econômica, não pode contaminar o seu coração tem que se guardar dos ídolos, e o sangue de Jesus nos purifica e nos dá um coração cheio do amor de Deus. Não permita que nenhum ídolo, nenhuma ideologia filosófica, política, religiosa, contamine o seu coração, porque Jesus deve ser o Senhor do nosso coração.
O crente sempre deve estar cuidando dessas coisas. Jovens, adolescentes têm uma tendência de ter ídolos, seja no futebol, seja na música, seja principalmente cantores, né? Tem gente, irmão, que nem fica uma semana acampado, tudo sujo lá por causa do ídolo dele. Vê se tem lógica isso, irmão. Como é que pode uma coisa dessa, irmão? Tem. Pessoa deixa tudo, deixa a família, deixa pai, deixa a mãe, vai lá. E fica, vão ter 3, 4 dias, tem gente que fica um mês lá acampado. Deixa a família, irmão, abandona tudo, abandona a igreja, abandona culto de Santa Ceia, não está nem aí não, está lá para... Tem até ídolos no mundo evangélico, cantores que são ídolos. A pessoa não vai lá para ouvir a palavra de Deus, vai para ver o cantor, literalmente. Isso não é um ídolo, irmão. Então, nós precisamos ter discernimento, porque são manipuladores, né? Olha o outro ídolo aí, o dinheiro. A pessoa não tem mais vida espiritual, só pensa em dinheiro. Tonto, né? Porque depois morre, aí o cônjuge casa com um mais novo ou mais nova e compra uma mansão e ele está lá. Nem sei se foi para o céu. Pelo menos se foi para o céu, é menos mal, né? Glória a Deus. Em contraste com tão inferiores realidades, em contraste com essas ilusões de achar que o dinheiro vai te dar segurança, esse ídolo, essa pessoa, essa ideologia, essa filosofia, eleva-se Jesus o Senhor, o Deus revelado. Olha o que Jesus falou: você é abençoado, Pedro, porque não foi a carne, não foi sua capacidade intelectual, não foi sua filosofia, não foi sua maneira de enxergar o mundo, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou. Glória a Deus. Nós somos crentes, lavados, remidos no sangue de Jesus. Não foi a tradição religiosa, não foi a filosofia do mundo, não, foi o Espírito Santo, a terceira pessoa da unidade divina, que revelou para você que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o nosso Deus. Não podemos ter ídolo, em hipótese alguma, nem de brincadeira, irmão, porque tem gente que tem pecadinho de estimação. Somente Jesus é real, é o Salvador, é o verdadeiro. Somente em Deus a alma humana encontra a vitória sobre o pecado e sobre o mundo. Lembrei da declaração do Agostinho de Hipona. Teve um monte de fraquezinha, mas pelo menos nesse poema ele acertou. Viu, professor Antônio Reis? Sabe o que ele disse? Ó Deus, Tu nos criastes para Ti mesmo, e a nossa alma só encontrará segurança, repouso, quando voltares para Ti. Você quer ter paz, você quer ter segurança, você quer viver uma vida vitoriosa? Volte para Deus, o seu Criador. A sua alma tem sede de Deus. Sirva a Deus com alegria, que você vai ter qualidade de vida. Amém, irmãos? Essa foi a declaração do Agostinho de Hipona. Somente em Deus é que o espírito humano encontra o seu destino. Ele escreveu isso num livro chamado Confissões. O foco desse nosso textual, então, desse minúsculo versículo do nosso textuário de 1 João 5,17, são todas as falsas imagens de Deus, que os homens têm fabricado para si mesmos ou para outrem, né? Tudo isso para eclipsar a verdade. Infelizmente, o grande problema enfrentado pelos apóstolos e cristãos do primeiro século foi o gnosticismo. A citação está errada, né? Está 2 João, mas é 3 João. A epístola joaninas, ou seja, as epístolas que João escreveu, são claramente, explicitamente contrárias ao gnosticismo, uma espécie de adoração denominada ou apelidada de cristã. O gnóstico dizia que era... Irmão, eu encontrei uma professora que falou para mim que ela era cristã. Falou, que bênção, tal. Eu frequento um centro espírita, mas eu sou cristã. Eu falei, peraí, eu não entendi. A senhora crê na reencarnação? Creio. Então, como que a senhora é cristã? Não, eu sou cristã, só que eu creio na reencarnação. Impossível, incompatibilidade total. Se você crê na reencarnação, significa que você vive uma vida de ciclos. A pessoa nasce, vive, morre, reencarna, nasce, morre. Para que você crê em Jesus? Não precisa. Jesus veio para te libertar do pecado, para cessar essa teoria sua. Jesus veio para acabar com essa teoria, irmão. Porque a pessoa vai ressuscitando, vai reencarnando, até atingir
os Campos Elíseos, que não tem nada a ver com o Jardim Campos Elíseos aqui em Campinas, que seria uma espécie de céu, né? Agora, irmão, então para que Jesus morreu na cruz do Calvário? Não precisava. Você vai nesse ciclo até você mesmo chegar por si próprio. Completamente incompatível com o cristianismo. Agora Jesus fala, irmão, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Então nós dependemos do sacrifício expiatório de Jesus para nos salvar. Não tem essa de outra chance, vou reencarnar para voltar. Não existe essa possibilidade. Mas esse é um pensamento que estava presente lá nos gregos, nos filósofos gregos. Essa falsa crença, apelidada de cristã, misturou filosofia com os mestres gnósticos para perverter. E isso também é chamado de uma espécie de idolatria, porque toma o lugar legítimo de Cristo através de iniciações secretas, misteriosas. Talvez também houvesse a tendência enganadora de comerem coisas oferecidas aos ídolos. É uma coisa também que foi muito alertado. Havia um problema grave no mundo pagão da época, porque todo o alimento era consagrado aos deuses, principalmente o sacrifício de carne. Sacrificava o touro, né, às divindades pagãs, depois ia vender a carne no açougue, no mercado. E os cristãos ficaram numa situação difícil, porque vai comprar aquela carne que foi sacrificada aos ídolos. Então Paulo precisou falar para eles o seguinte: irmão, nem pergunte nada lá no açougue, vai lá e compra. Não pergunte, porque se você souber, você não deve comer. Olha o problema da consciência. Então, se você sabe que aquilo foi dedicado aos demônios, você não deve comer. Eu até acho estranho isso, irmão. Eu não estou nem aí, irmão. Se eu encontrar um frango lá na encruzilhada, eu vou e como. Você está errado. Você sabe que é dedicado aos demônios, por que você vai comer? Parece que está morrendo de fome, irmão. Eu acho que é uma grande coisa, né? Eu como. Eu não como não, irmão. Eu sei que foi dedicado ao demônio. Agora, se você te derem um frango que foi dedicado ao demônio e você não souber de nada, pode comer. Você não sabe de nada, dá graças a Deus. Então você não pode participar de coisas dedicadas aos demônios, irmão. Não pode, a Bíblia condena isso. Mas tem a gente que... Paulo fala que o demônio não é nada, mas nós temos um problema de consciência. Então a gente precisa tomar cuidado para viver uma vida santa, livre das práticas pagãs. Talvez estivesse sendo encorajados a isso por seus amigos. Numa sociedade de maioria pagã, os amigos, vem aqui, não tem nada demais, come isso, come aquilo, come... Então os cristãos deviam tomar uma atitude, ainda mais naquela época, irmão, que comida era uma coisa rara, né? Porque hoje, pelo amor de Deus, você acorda, come, aí 10 horas come, aí às meio-dia come, aí às 15 horas come, aí às 20 horas come, e tem gente que ainda acorda de madrugada e come também. Quer dizer, é muita comida, irmão, é muita comida. Naquela época era uma vez só, né? Uma única refeição, não tinha esse modo de refeição. Então, se fosse convidado para comer, você ia, porque não tinha tanta oportunidade, né? Então temos essa questão. E o cristianismo, então, contemporâneo, tem que tomar a atitude para não se comprometer com essa situação. Portanto, a idolatria literal, ou figurada, ou espiritualizada, pode ameaçar a igreja cristã, embora estava aqui ao alerta para adorar exclusivamente a Deus. Que o verdadeiro Deus nos seja suficiente. Então não aceitamos qualquer substituição da fé espiritual por ídolos. E é por isso que termina o textual dizendo: guardai-vos dos ídolos. Mas tem uma palavrinha ali, ó, amém. Amém é uma expressão litúrgica. Não necessariamente ela está no original. Ela basicamente foi colocada em todo o final dos manuscritos. Amém, como que assim seja. Eu concordo com isso. Agora, existe pelo menos 2 originais que aparece a palavrinha amém literalmente. São 2 livros na Bíblia, no Novo Testamento. A Epístola aos Romanos termina literalmente com a palavra amém. E a Epístola aos Gálatas termina com a palavra amém. As demais não necessariamente. Então é um acréscimo? É um acréscimo, mas que não traz nenhum prejuízo. É apenas uma concordância, tá? A palavrinha amém. Então não há nenhum tipo de inapropriação colocar a palavra amém, porque é uma palavra que significa concordância. Então virou uma espécie de um amém litúrgico, né? Como há no culto hoje. A gente fala amém, irmãos, todo mundo dá amém. Então, sabe, essa é concordância. Muito bem. Então esse é o nosso textual. Vamos para a nossa lição. Os ídolos encontrados na tenda de Raquel, que é a primeira história que nós lemos no início aqui. Bom, a fuga de Jacó da sua família para onde? Para a terra prometida.
Depois de muitos anos de trabalhar com o seu sogro Labão, que era o tio dele, pai da mãe dele, de Rebeca, tendo prosperado muito, Jacó então resolveu voltar para casa. Mas não havia saída honrosa, então ele precisou fugir. Bom, então ele, em função dos ressentimentos, dos conflitos familiares, em relação ao sogro e aos cunhados, ele precisou sair fugido de lá. Jacó então resolveu fugir das terras de Labão. Labão morava lá em Padã Aram, por isso que ele é chamado de arameu também. Só que ele foi descoberto que ele estava fugindo. Então Labão arrumou sua família, seus exércitos, né, e foi atrás para tentar trazer de volta o Jacó. Bom, então Labão descobriu o furto dos seus ídolos domésticos, os terafins, né, as pequenas imagens, divindades. Labão um homem idólatra, e não há nenhuma novidade nisso. Por quê? Porque Tera, o pai de Abrão, era idólatra. Pode ler aí na sua Bíblia, quer ler? Está em Josué. Se vamos capítulo do livro de Josué, está escrito assim, versículo 3. Deixa eu ver. Desculpe, vamos pegar o versículo 15. Capítulo 24 de Josué, versículo 15. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, é o rio Eufrates, o rio Tigre, é da Mesopotâmia, seus pais, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais agora, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. É Josué contrapondo o povo. Então, quais são os deuses do Tera? O pai de Abraão era idólatra. O tio de tanto Naor como Arã eram idólatras. O pai de Ló. Abraão teve a chamada de Deus, foi liberto da idolatria, mas a família. Aí Abraão vai casar com quem? Com Sara. Sara, provavelmente filha de Tera, com outra mulher, com idólatra. Porque Sara tenha convertido. Aí vai casar com quem? Com Rebeca. Vai buscar onde é Rebeca? Lá na casa de Abraão. São idólatras. Aí Rebeca vem, provavelmente se converteu. Aí Rebeca, Isaac fala para Jacó, vai buscar a mulher na casa do meu irmão Labão. Chega lá, são tudo idólatras. Ele casa com Lé, casa com Raquel, com Bila, com Zipa, tudo idólatras. Não sabe qual é o momento que essas mulheres se converteram. Não sabemos, a Bíblia não fala. Então, é estranho, né? Mas é isso que aconteceu. A família dele era idólatra. Então Labão era um homem idólatra e possuía pequenos no interior da sua casa, para os quais ele orava e pelos quais acreditava que os ajudava. Eram, na verdade, terafins. Madeira, né? Deusinhos de madeira, de pedra, que eram venerados pela família. Porque na cabeça deles, quem possuísse isso, essa é uma informação, uma das informações. Quem tinha aquilo era como um documento de propriedade. Estava nos deuses, quem guardava os deuses, porque a espiritualidade é importante para esse povo. Isso é apenas um aspecto. O motivo que Raquel furtou os deuses não está explícito. Por inferência, é possível que ela acreditava nesses deuses. Então a Raquel era idólatra. Uma possibilidade. Eu não acredito muito nessa possibilidade. Mas se ela pegou os deuses, ela pegou por causa da herança. Uma possibilidade. Ela pegou por quê? Porque os deuses familiares revelam o local da fuga. É através da adivinhação, consultando os deuses. Pode ser que ela quis pegar os deuses para não dar uma oportunidade do seu. Olha, uma outra possibilidade. Ela sabia que esses deuses eram a proteção da família. Ela quer ser protegida. Então ela pega, porque ela tem uma cultura pagã. Então tem muitas possibilidades. Por que ela furtou os deuses? A lição trabalha com essa. A ideia da herança. O direito da herança. Quando Raquel percebeu que seu pai não ia dar herança alguma,
ela furtou os ídolos. De fato tem essa informação na Bíblia, em Gênesis 31:19, mas não reside só nisso, porque nós sabemos que nesse período histórico há essa possibilidade, mas não é generalizado. Então, ao chegar no acampamento de Jacó, Labão fez a pergunta: tá bom, vocês querem ir embora, mas então por que vocês roubaram meus ídolos? Os meus deuses, por que vocês fizeram isso? Aí Jacó levou um susto, né? Jacó falou: mas eu não sou idólatra, por que eu ia pegar os seus ídolos? Não tem o menor sentido. Não, eu não peguei. O coitado Jacó pensou que todo mundo era crente na casa dele, era que nem a gente hoje, né? Já todo mundo serve a Deus na nossa casa. Às vezes não é bem assim, né? Mas coitado, ele achou todo mundo serve a Deus. Mas não, a irmãzinha Raquel tinha furtado sim os ídolos. Então a Raquel usa a mentira para esconder os ídolos. Aqui que eu não concordei muito com a lição, mas eu respeito a ideia, eu entendi a ideia. Não é que ela mentiu. Ela não mentiu, porque quando ela fala que ela está nos seus ciclos, é possível que ela estivesse nos seus ciclos. E quando uma mulher está para a cultura da época, ela está impura, ela não pode ser incomodada nem tocada. Por quê? No pensamento dos antigos, isso está na lei de Moisés, irmão. Uma mulher, quando ela está nesse período de menstruação, ela é considerada impura. Lá em Israel, nos ambientes mais ortodoxos, um rabino nunca vai sentar no local onde uma mulher sentou. Não é porque ele tem preconceito com a mulher. O Ocidente interpreta assim, fala lá, preconceituoso, só porque uma mulher sentou ali, ele não sentou. Não é. Ele não senta porque a lei de Moisés diz que não, se ele sentar no local onde uma mulher que está no seu período dos seus ciclos menstruais sentar, ele torna-se impuro. Por isso que ele não senta, para não ficar impuro. Então é uma questão, é uma outra questão, não é por preconceito no sentido de inferioridade, não é essa a discussão. Depois pode até discutir isso também, mas nesse caso é o medo de tornar-se impuro diante de Deus. Por isso que ele não fica ali, não sabe. Mas quem que disse que a mulher está nesse momento no seu ciclo? Não, mas eu não sei, né? Eu vou perguntar para ela, a irmã está, que simplicidade. O rabino vai perguntar para uma mulher, a irmã está no seu ciclo, então não posso dar paz do Senhor para a irmã. Olha que fraqueza. Isso está no judaísmo, no ortodoxo. Nós não temos nada disso, mas só estou tentando entender esse contexto. Então ela sentou no camelo, né, acima do camelo, e lógico o pai dela não ia tocar, porque ela está no momento de impureza. Então é por isso que ele não vê lá, senão ele podia falar: sai daí, irmã, deixa o camelo que eu vou ver. Ele devia ter feito isso inclusive, mas ele não fez em respeito. Então não é bem que ela mentiu, né? Ela apresentou uma desculpa cultural. Essa foi a justificativa dela. Ficou claro que embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, de fato a Raquel roubou mesmo. E a segunda questão é a idolatria de Mica, que nós lemos também. O Mica roubou a mãe. Olha, irmão, a posição moral do Mica. Pensa num desviado, é o Mica. O Mica é o desviado, irmão. Ele roubou a própria mãe. Só que a mãe dele mandou uma maldição para quem roubou. Para quem a roubou. Falou que ia ser amaldiçoado quem tinha roubado o ouro dela. Porque ela não sabia que era o filho dela. Ela acreditava no filho. Aí o Mica ficou morrendo de medo de ser amaldiçoado de verdade. O que ele fez? Vou devolver o dinheiro para minha mãe para ela tirar a maldição. Aí ele foi e devolveu o dinheiro para a mãe. A mãe tirou a maldição e resolveu fazer um ídolo. Mas essa mulher também socorro, né, irmão? Aí resolveu fazer o ídolo e entregou para ele o ídolo. Aí ele pegou o ídolo, constituiu o filho dele sacerdote e criou uma capelinha lá para adorar o ídolo dele. Então, outra fraqueza moral presente na história de Israel. Mas por que a Bíblia registra isso? Não é uma coisa muito feia isso? Horrível. Mas por que ela registra? Porque ela é a palavra de Deus. Ela não está interessada em esconder defeitos humanos. A Bíblia, como disse Irineu de Lyon, o grande pai da igreja, ele disse que a Bíblia, o Antigo Testamento, é a pedagogia de Deus. Está lá para eu aprender e não cometer os mesmos erros. Essa é a intenção. Os valores morais e éticos foram abandonados por Mica. Ele era o resultado dessa corrupção moral. Não foi difícil ele roubar a própria mãe, né?
E a abominação que ele fez? Ele fez deuses, ele criou uma capela. Olha o versículo 5. E tinha esse homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse sacerdote. Então, além dele roubar a própria mãe, ele ainda fez toda essa com o dinheiro, né? Esses são os deuses de Canaã, são algumas das imagens dos deuses de Canaã. Pelo contexto bíblico, Mica é completamente desviado, mas é o resultado da situação do povo de Israel, como cada um fazia o que tinha na sua cabeça. Aliás, esse é o refrão do livro de Juízes: cada um fazia o que sentia no seu coração. E finalmente, a última parte da lição vai falar de ídolos nos lares. Ele retoma os dois exemplos, mas apresenta os ídolos domésticos da atualidade, que pode ser o dinheiro, pode ser o amor pelas coisas materiais, pode ser a comida, pode ser o trabalho, pode ser aquelas pessoas que fazem mais de 50 plásticas, né? E nunca está bem, e faz, virou uma idolatria, né? A beleza, né? Então tem muitas possibilidades. E João então vai falar sobre o problema dos ídolos, por isso que ele dá o nosso texto áureo. Bom, vamos para as considerações finais, que acabou o nosso tempo, tá? Mas é importante nós identificarmos a possibilidade de termos algum ídolo no nosso lar, tá? Nós temos que estar atento para isso. Considerações finais: precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio da nossa casa, do nosso lar, para salvar os nossos filhos e prepará-los e capacitá-los para ter uma vida cristã sadia. Por isso, os ídolos da atualidade, todo tipo de ídolo, precisam ser retirados das nossas casas, do nosso meio, para que eles não venham ocupar o lugar de Deus. Você pode perceber isso acompanhando seus filhos. Você perceber qualquer excesso, senta com amor, corrija, faça uma oração com ele, para que você não tenha o seu filho cheio de cartazes de ídolos dentro do quarto dele ou dela, tá? Então você pode trabalhar com carinho, com amor, e você vai ganhar essa pessoa. Nossa viagem continua em pé, se Deus nos permitir. 16 a 24 de novembro de 2023 nós vamos visitar a Terra Santa, e ainda tem lugar se você quiser. Aí está o WhatsApp, eu te mando o roteiro da viagem. Essa viagem são 9 dias, só Israel, $3.390 americanos. E a próxima lição? A próxima lição é muito importante. A próxima lição vai falar sobre a rebeldia dentro da própria família. Então é uma lição muito interessante, vale a pena você estudar durante a semana e ver no próximo domingo. Se alguém quiser se aprofundar sobre a questão da idolatria e a cura que Deus fez em Israel pela idolatria, esse livro meu aqui, O Povo de Israel, é um livro onde eu conto essa história, onde eu explico a questão da idolatria sendo curada em Israel. Como você vê a presença da idolatria, a punição por causa da idolatria e a cura da idolatria. Então esse livro, O Povo de Israel, está disponível para os irmãos que desejarem. Que Deus abençoe, tenham todos uma semana abençoadíssima. Amém.